Os dois que vocês estão vendo dizem que são pai. A lei diz que eles são pai. Mais grave que isso, a lei diz, correto, que eles têm responsabilidade de pai. Corta para mim. Mas isso não acontece. Pensa numa criança, desde os 7 anos de idade. 7. A criança, desde os 7 anos de idade, ela é violentada. Ali começa a violência nas mãos do pai, certo? Começa a violência na mão do pai. A menina faz 9. É exatamente quando a mãe descobre. A mãe descobre, correto? Aí você diz, aí ela partiu para cima do pai, mandou prender o pai, matou o pai, enfim, tocou o pai para fora. Não. Ela tomou uma outra providência. A menina tinha 9, ela mandou, correto, uma ordem para uma outra amiga dizer o seguinte, dá para comprar anticoncepcional? Exatamente isso. A partir daí, ela calmamente comprou anticoncepcional para a filha de 9 usar. Depois, ela decidiu, dizem que isso aqui é mãe. Depois, ela decidiu fazer uma tabela. Aí você diz, tabela de quê? Uma tabela. Os dias que o pai faria sexo com a filha e os outros dias que faria sexo com ela. Ela fez uma tabela, igual campeonato, certo? Até que num determinado momento, a menina agora tem 15, né? Um vizinho ouviu gritos, e chamou a polícia. Era mais uma vez a menina sendo abusada. O pai na delegacia disse o seguinte, eu não sei porque de noite eu sou sonâmbulo, eu tenho sonambulismo, eu acordo, vou andando, não sei nem o que faço. A mãe disse assim, eu sei, a filha é minha, põe no ar. Os abusos começaram quando a adolescente ainda era criança. Com quantos anos que começaram os abusos? 7. Para que a menina não contasse nada para a mãe, Gilmar dava presentes e também ameaçava a filha. Nós não tínhamos muitas condições, ele começava a dar presente para mim. Aos 9 anos, a adolescente pensou que se livraria dos constantes abusos que aconteciam na casa onde a família morava, no Jardim Vida Nova 1, aqui em Campinas. A mãe chegou mais cedo e flagrou o pai abusando da filha. Mas o que ela imaginou que seria o fim foi apenas o começo de um sofrimento ainda maior, que durou mais 6 anos. A partir daí, Gilmar intercalava os dias para ter relações sexuais com a filha e com a mulher. Pai e mãe ameaçavam a menina, que suportou 8 anos de muito sofrimento. Na delegacia, Gilmar Lopes Moitinho, de 43 anos, assumiu os abusos. Ele ainda tentou se justificar e colocou a culpa dos estupros em um distúrbio que ele diz ter. Eu sou sonâmbulo, eu não via o tempo que eu acordava para mexer com ela, porque eu tenho esse problema desde criança de sonambulismo. Agora, se você é sonâmbulo, Gilmar, primeiro dia que sua filha contou que você abusou dela durante o dia, por que você não foi procurar um tratamento? Porque para mim era tudo história, eu não acreditava que aquilo ali fosse verdade, que ela estava me contando e fosse verdade. Nós vamos então tentar conversar com a mãe da menina que sabia de tudo. Ela sabia dos abusos, inclusive dava anticoncepcional para a menina. Como que é essa história? Não, moça, eu não quero falar nada, porque você já falou, então você já sabe. Pois bem, o que ocorre? Mas ela vai falar já. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu, se sou delegado, digo pro cara, o senhor é sonâmbulo? Sou. Então tá bom, eu vou botar o senhor numa cadeia lá dentro na cela, onde tem um monte de sujeito que não suporta sonâmbulo. Ele disse, não, mas deixa eu dizer, se eu sou delegado, não é isso não, eu me enganei. Eles não gostam de sonâmbulo que vai toda vez para o mesmo lugar.
Qual lugar? Ir lá violentar a filha. Ele é sonâmbulo. Mas toda vez que ele tinha a crise de sonambulismo, isso acordava e continuava dormindo, ele ia direitinho para a cama da filha. Sonâmbulo. E a mãe que não quis falar? Mas depois ela falou. O que ocorre? Ela disse assim, não, eu comprei anticoncepcional, porque a minha filha podia estar saindo com outro menino e ficar grávida. Quer dizer, teve uma filha do pai, um filho do pai, para ela pouco importa. Importava era os meninos da rua. Eu vou te contar. E ainda tem gente que às vezes na rua diz assim, pô, Marcelo, você ficar falando em pena de morte, um pai e uma mãe que fazem isso com a filha, pena de morte é pouco. Põe no ar. Maria Cristina Santos Vieira, de 36 anos, conta que deu sim um anticoncepcional para a filha, mas era para regular a menstruação da menina. Ela chegou em mim, mãe, eu tô afim do vizinho. Mãe, eu tô gostando do vizinho. As amigas dela toda apronta. Aí eu cheguei nela, falei, filha, você tá gostando dele? Antes que aconteça alguma coisa, se você quer ficar com ele, você fica. Mas não engravida. Vamos lá tomar remédio que é bom para você não engravidar e para você regular a menstruação. Durante a entrevista, a mãe também assumiu que sabia dos abusos. Às vezes eu sabia, algumas vezes eu sabia. Neste domingo seria mais um dia em que Gilmar teria relação sexual com a filha, mas ela decidiu pedir ajuda. A menina começou a gritar. Um vizinho ouviu os pedidos de socorro e chamou a polícia. Chegamos no local, ele franqueou nossa entrada, tendo em vista que ele morava no fundo da residência. E através de uma janela nós conseguimos visualizar um indivíduo apenas em vestes íntimas, né? E adolescente num quarto chorando. O caso chocou até mesmo quem já está acostumado a lidar com situações de violência. É atípico ver esse tipo de situação lamentável. O irmão da adolescente de apenas 7 anos muitas vezes foi obrigado a presenciar os abusos. Como ninguém da família foi encontrado, os dois foram entregues para o Conselho Tutelar. Maria e Gilmar foram presos em flagrante. Os dois serão autuados pelo crime de estupro. Olha aqui, eu vou direto nesse momento, novamente a Campinas, falar com a Ana Paula, porque ela tem mais informações sobre esse caso. Por favor, Ana Paula. Marcelo, tanto a garota quanto o irmão de 7 anos foram encaminhados para um abrigo aqui de Campinas, estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. A garota ela já passou por exames de corpo de delito e também foi atendida no CAISM, que é um hospital especializado no atendimento de mulheres que foram vítimas de abusos sexuais. E uma informação ainda mais chocante, Marcelo, esse pai teria um histórico de abusos. O Conselho Tutelar levantou algumas informações que a filha não foi a única vítima desse senhor aí. Ele também já teria feito outras garotas como vítimas no bairro onde ele morava, aqui em Campinas. Tudo isso, Marcelo, está sendo investigado agora pela Polícia Civil. Obrigado, Ana Paula. Então, presta atenção. Põe os dois aqui para mim, por favor. Então, ele que diz que é sonâmbulo, já acabou de chegar a mentira que a Ana Paula acabou de esclarecer. Segundo, ele é o que eu digo aqui todo o tempo. Fez uma vez, pode buscar que já fez várias. E agora a polícia, Conselho Tutelar, na verdade, descobriu uma série de abusos sexuais desse aí em outras meninas do mesmo bairro. Resumo, aí quando eu digo, quando o cara faz isso, ele tem que ir, correto? Tem que ser julgado e acabar de duas maneiras. Manicômio judiciário numa prisão perpétua ou corredor da morte. Desculpe quem não concorda, mas é deixá-lo solto, é deixá-lo pronto para atacar novamente. Eu não pensa você que eu gosto de ficar falando em pena de morte. Realmente não é o que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu gostaria de contar os casos aqui, mas que não chegasse a esse ponto. Mas eu te pergunto o seguinte, um cara desse sai da cadeia novamente, para novamente atacar uma criança. Entre a criança que vai ser atacada e a vida dele, o que é mais importante? Não pode ter uma decisão que cria uma ideia, é uma coisa ou outra.
que é mais importante? Evitar o que fatalmente vai acontecer, o ataque a uma outra criança ou a vida de um sujeito desse? Para mim, é preservar a criança e deixar esse aí realmente, se houvesse, né, num corredor da morte. Essa é que é a verdade. O problema é que a gente não quer encarar a realidade. Eu digo sempre, violência sexual contra a criança, violência sexual contra a mulher de uma maneira geral, contra idosos, violência contra idosos, desculpe, só pena de morte. Não tem solução. Eu penso assim, e não pensa você que eu penso assim agora, não. Eu penso assim há muito tempo. Por quê? Porque desde que eu comecei a trabalhar com investigação nessa área de violência, de segurança pública, desde que eu comecei, eu não vi um se recuperar. Um que seja. E por não ver um que seja, eu vi vários que saíram da cadeia e foram atacar de novo mulheres, crianças e idosos. Essa gente, como não tem cura, nós temos que dar uma solução definitiva e não deixá-los sair pela rua para que eles ataquem novamente. Isso eu não sei qual é o seu raciocínio, mas o meu, cada vez mais, eu estou certo de que é esse. E nesse caso aí, Marcelo, ao dizer que é sonâmbulo, ele, na verdade, está indiretamente confessando os estupros. Claro, quer dizer, ele é confesso. Agora, uma criança de 7 anos, você tem toda a razão. Isso é inimaginável até que ele faça isso com a própria filha. Deu uma de sonâmbulo, que sonambulismo, aliás, não tem nada a ver com estuprador. Com a parceria da mulher, quem cobre tudo ainda compra anticoncepcional para a filha. Isso é um absurdo. Não tem espaço nesse planeta para eles não, Marcelo. Não tem espaço nesse mundo, não.